Então depois da peça bem limpa e jateada, aí sim nós vamos iniciar o trabalho, nós vamos iniciar a primeira queima. Existem duas formas de se fazer isso. Eu ensino neste curso de uma maneira que eu chamo queima de wash. Muita gente faz essa queima de wash e sempre é uma técnica muito utilizada, sempre foi muito utilizada, né? E eu gosto dela porque eu consigo conciliar duas queimas numa só. Então, lembre-se, esse curso aqui é também para que você ganhe produtividade no seu dia a dia, para que você consiga despachar uma total em apenas um dia. É como eu disse, eu vou te ensinar e eu quero que você aprenda como ganhar tempo e principalmente onde ganhar tempo, porque existem etapas que não podem ser puladas. Então essa queima de wash é uma etapa em que a gente vai ganhar numa queima 2 processos. Qual é que são os processos então? Se nós fôssemos fazer uma queima de shade ou uma queima de glazer, né, que muita gente pode chamar assim também, seria uma queima que nós passaríamos apenas a pasta de glaze por toda a estrutura, poderíamos fazer aqui alguma caracterização localizada. Tá tudo isso dentro da queima de wash que eu vou te ensinar. E com essa queima de glazer, a gente faria uma queima normalmente a 820 graus e depois disso faríamos uma queima de wash, mas pronto, nesse caso já seria uma primeira queima com uma pulverização de cerâmica pela face vestibular e queimaríamos mais uma vez a essa temperatura. Então a gente pode resumir isso numa queima só e o que eu faço é, passo todo o glaze pela estrutura e eu vou mostrar para vocês como eu faço isso passando aqui o glaze, vocês vão acompanhando agora. Bom, eu vou fazer o seguinte, sempre que eu achar necessário que faltar uma informação, porque agora na edição eu percebi que faltou algumas informações, eu vou entrar para falar. Aqui eu quero mostrar para vocês que nessa base eu já tinha preparado os pinos para receber a nossa prótese. Então essa é uma dica muito importante, que é bom que vocês deixem preparados todas as bases, né, já com os pinos em posição, para que a gente coloque a nossa prótese antes de iniciar o processo. Porque assim, depois que a gente começa a passar o glaze e começa a fazer as demais coisas, né, como pulverizar algum tipo de cerâmica pela face vestibular, que é o que vai acontecer aqui nessa queima de wash, e ela não estiver preparada, a gente tem mais trabalho. E outro dado importante que eu aponto aqui com o dedo e mostro, é que a gente mantenha uma distância igual entre as paredes do forno, igual da face vestibular da prótese entre as paredes do forno. Então isso também é muito importante para que a nossa queima seja a melhor possível. Bom, vou trazer aqui também uma dica muito interessante, que é como eu preparei esse pincel. Isso é um pincel de glazer antigo, né? Um pincel Renfert número 8, ele já tinha sido usado há muito tempo, e eu com uma lâmina de bisturi bem afiada, nova, peguei esse pincel, hidratei ele no líquido de glaze para ele ficar com as cerdas um pouco mais firmes, e então pressionei a ponta dele para que elas ficassem bem quadradinhas dessa forma que está aí no vídeo. E esse pincel é o pincel que eu uso para glasear estruturas grandes e isso me poupa imenso tempo. Então é um pincel de glaze antigo, esse é um pincel número 8, é um pincel maior. Então estou ali a hidratá-lo agora num líquido de glaze para ficar claro para vocês. Isso realmente é uma mão na roda, é uma boa ajuda no dia a dia de quem quer ganhar tempo num laboratório de prótese. Nós estamos aqui para fazer uma peça muito bem feita, mimética, o mais próximo possível do real. Entretanto, nós precisamos ganhar tempo.
uma peça em que vai levar a estratificação de face vestibular, não faz muito sentido estratificarmos a palatina. Isso não é uma questão de brio, não é uma questão de faltar com a qualidade do trabalho. É uma questão de conseguirmos, com as técnicas corretas, fazermos uma pigmentação palatina que fique mais próximo do real possível. E vocês vão ver que com apenas 2 pastas da Mio, nós conseguimos chegar a uma qualidade de pigmentação palatina muito parecida com uma estratificação muito próximo do natural, e isso também vai nos economizar muito tempo no nosso trabalho. Também passo pela região basal, para que não crie uma discrepância muito grande de toda a pigmentação que estamos fazendo pela região palatina e pela região vestibular com a região basal. E agora eu vou usar esse pincel da MPF, é um pincel próprio de Stens. Ele tem essas sedas brancas e ele é muito interessante pelo seguinte: ele tem uma seda um pouco mais rígida, então eu consigo fazer a ligação de papilas interproximais, aonde eu não fui com outro pincel, para que não passasse nenhuma parte de pasta cerâmica de gengiva para a cervical do meu dente. Com esse pincel agora sim eu consigo chegar lá. E eu vou fazer essa ligação para que a minha peça fique o mais natural possível, o mais preenchida possível. Pronto, então agora eu faço a limpeza. Olha, com 1, 2 passadas o pincel está praticamente limpo, a gente vê que já não tem nada. E o que eu vou fazer é, eu vou contornar minha cervical palatina com a ponta do meu pincel, tirando qualquer excesso de pasta cerâmica que possa ter passado da minha gengiva para a cervical do meu dente. Porque se tiver alguma pasta que tenha passado, depois de queimado, vai dar muito trabalho para tirar. Então é o momento de efetuar essa limpeza agora. E eu passo, e por isso é interessante essas sedas brancas, porque ele deixa exatamente claro para a gente conseguir ver se tem algum resquício de pasta cerâmica ou de stain, ou se a gente já pode passá-lo à vontade. Então esse é o resultado final. Pela região palatina eu já começo a fazer a minha caracterização.
Basicamente, então, eu glaseei toda a peça, eu iniciei pela face palatina. Glaseei toda a face palatina, depois passei mio na região gengival palatina e então vim com a minha pigmentação, com a minha cromatização cervical na região palatina. Trabalhei as oclusais, fiz os fundos de sulcos oclusais e só a partir de então que eu passei para a área vestibular. Depois que eu passar todo o glaze pela área vestibular, então eu vou começar a trabalhar as partes interproximais vestibular. Neste caso eu não vou trabalhar a gengiva vestibular com o mio, porque nós vamos fazer estratificação. Então agora começo a passar a minha pigmentação mais cromatizada. Eu estou a utilizar essa massa da Mio e eu faço essa cromatização interproximal na região cervical para que eu consiga ganhar mais croma. E aqui tem uma informação bastante importante que eu acabei de me lembrar. Nós temos que limpar com bastante critério essa parte interproximal antes, olha lá como agora eu passo o pincel, antes mesmo de passar a pigmentação, porque o excesso de glaze e de pigmentos nessa região pode trazer-nos problemas depois da queima. Então tire todo o excesso com a pontinha do pincel de glaze que possa conter ali antes de passar os pigmentos de cromatização. E essa foi a passada de glaze que eu dei em toda a peça. Agora nós vamos passar para fazer a pulverização de cerâmica, para a gente então fazer a queima de wash. Mas glaze era essa a fase que tínhamos que fazer.